Desde o início do novo governo Trump, o chefe do Departamento de Eficiência Governamental, a DOD, o bilionário Elon Musk, vem colecionando críticas e polêmicas de seus adversários. No entanto, agora parece que os choques vieram de dentro. Discussões com Marco Rubio e outros grandes funcionários do alto escalão do Partido Republicano parecem reclamar do sul-africano. Eu sou Guilherme Moura. Eu sou Lucas Hatch. E eu sou Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. We'll take some questions. Elon, go ahead. Sure. So, at a high level, if you say what is the goal of Doge, and I think a significant part of the presidency is to restore democracy. This may seem like, well, aren't we in a democracy? Well, if you don't have a feedback loop, okay, we would have to, if you it's all right. Tell you, gravitas can be difficult sometimes. If Bom, nos outros programas Trump, a gente tem... Trump é o nosso coringa aqui, né? O governo não tem nem 2 meses e a gente sempre fala. A gente bateu muito na tecla do fim do soft power americano e como o Trump representa outra coisa, etc. E a figura do Elon Musk, que inicialmente parecia ser uma figura muito mais emblemática, talvez, a gente falou bastante das Big Techs e assim por diante. Parece que efetivamente o DOD, esse cargo criado e que não é nem uma secretaria, né, que seria os ministérios americanos, é meio nada, né? Aparentemente tem um poder mais forte do que simbólico, né? A primeira grande polêmica, assim, de fruto de ação direta, o que até se comentou que era a volta do macartismo, que quando ele começou a incentivar que os funcionários públicos delatassem seus colegas de conduta inapropriada. Exato. E eu lembro da gente falar isso, de que era uma concha de retalhos, assim, muitos desses secretários e figuras de interesse do governo Trump não pareciam automaticamente alinhadas e que o governo passaria por uma certa purificação com os meses, com os anos. A gente está vendo esse embate, talvez, não é uma ala tradicional do Partido Republicano, porque a ala tradicional do Partido Republicano votou nos democratas, já não existe mais, mas uma ala trumpista mais ligado ao Rubio, que é um político de carreira e que tem uma atuação mais voltada para a América Latina, até pelo próprio histórico dele, com o Trump, com o Musk, que é essa figura do Dodge e daquele projeto 2025, né, que saiu, que seria um projeto, que foi, na verdade, um projeto construído por diversas entidades conservadoras nos Estados Unidos, Heritage Foundation e outras, que seria um plano para a reestruturação do Estado nos Estados Unidos caso o Trump vencesse, para ser aplicado por candidatos conservadores, e que tinha entre os seus pontos essa ideia de lutar contra o Deep State, que eles chamam esse Estado profundo. Quer dizer, o governo Trump não dá tão certo de 16 a 20 porque existia uma elite do funcionalismo público ligada aos interesses democratas, esse Estado profundo, que inviabilizaria, né? E o Musk, com esse departamento de eficiência, parece estar tentando trocar esses funcionários de carreira mais estáveis dentro do funcionalismo público americano por funcionários mais leais ao Trump, né, e ao projeto político que ele representa. Mas assim, aí a gente vai começar a ter as disputas porque o Rubio parece alguém que tem uma equipe já consolidada dentro da Secretaria de Estado e que entende que a equipe dele é fundamental para que ele toque outra parte do projeto do governo Trump, que é a atuação em relação à América Latina, principalmente na questão da imigração. Então, um primeiro conflito que avizinhava assim, em relação ao Musk vai se dar justamente com outra das bandeiras centrais dessa administração Trump, que é a questão imigratória, né? Então, vamos ver como o Trump vai administrar uma crise dentro da sua estrutura administrativa, né? O que ele vai priorizar nesse momento. A questão da imigração, que foi um dos temas centrais da campanha, ou esse projeto que até parece mais longo de trocar de maneira mais substancial o funcionalismo público americano por algo mais próximo ao projeto conservador que o Trump encampa, né? Uma vez um amigo me disse que com o que o Musk fez para a eleição, o Trump não esqueceria dele tão fácil. O cara doou muito dinheiro, muitos zeros aí. Doou muito zero. E complementando o que você está falando, eu imagino que o primeiro choque, assim, entre a galera do Partido Republicano de fato, a primeira crítica deve ser com certeza essa, que esse sujeito comprou o lugar dele aqui. E assim, aí mais do que esquecer que eu estava falando, é você colocar ele. Então, o Trump criou uma secretaria. Não é nem uma secretaria, o que é? Um departamento. É um departamento. Não sei nem se existe uma diferenciação. Foi. As primeiras crises foi essa.
demitiria os servidores federais que não respondessem ao e-mail que lhes foi enviado. Vem adotando uma postura radical dentro de um governo radical. Ele faz força no grito contra o Trump. O Trump é o presidente. Sim. Posso questionar milhões de coisas do Trump, mas o Trump é o presidente dos Estados Unidos. Aquela cena grotesca e hilária, né, do filho do Musk Eu ia falando. falar disso, Pô, lembra? essa cena é genial para esse programa de hoje, porque mostra isso, né? Uhum. Porque fiquei pensando, se o moleque tá falando isso pro Trump, Ele ouve isso aí em casa, né, cara? ele ouve isso aí em casa. Exato. Então, mas ele brigar com o Rubio é simbólico, né? São dois peixes grandes do governo. E o Trump tendo que interceder. O que é muito complicado de conciliar essas duas coisas, e a gente já tinha dito que isso ia gerar crises mesmo, né? Não dá para você ter um Estado e burocracia e etc. sem altos funcionários. Uhum. Em qualquer país do mundo, você vai ter um grande corpo de funcionariado que muitas vezes realmente recebe a mais, que realmente não serve muito para muita coisa, e assim por diante. É assim em qualquer lugar do mundo. Uhum. Só que isso cria a burocracia e a base. Sim. E o Partido Republicano, como um partido que o é, seja ele trumpista ou não, ele necessita desse tipo de organização, porque é assim que funciona. Uhum. E aí se colocar um cara como o Musk nessa função, que também não dá pra falar que o Musk tá exagerando, porque ele foi posto pra essa função Propôs mesmo. pra fazer isso. É impossível não gerar choque. Uhum. É impossível que haja uma conciliação entre as partes. Não dá pra você ter menos burocracia assim, sem que haja uma resposta da burocracia. Até a política imigratória, né? Se você tá falando de uma política imigratória tão agressiva quanto o Rubio e o Trump falam, ainda não fizeram, mas falam, você precisa de um conjunto de servidores federais que vai executar essa política, né? Você precisa mobilizar servidores federais para identificar pessoas que estão irregularmente nos Estados Unidos, você precisa mandar os prepostos da fronteira, você precisa fazer a deportação dessas pessoas para os seus países destinatários. Então, assim, você precisa de burocracia, você precisa de funcionários, você precisa de um corpo de funcionários, tanto dentro da administração do partido para viabilizar a política pública, quanto dentro da estrutura do governo para funcionar na implementação dessa, né? E assim, é meio curioso, não sei, mas a questão do Musk especificamente é interessante como ele está colhendo esses dividendos de ter participado tão antecipadamente da campanha do Trump, e como o Musk parece, e isso volta ao nosso primeiro programa, de fato, cada vez mais enviesado para a política. A gente falou isso no primeiro programa em relação ao gesto que ele fez lá, a saudação nazista, que ele faz na posse do Trump, e a gente comentou que talvez isso já seja uma sinalização para mobilizar eleitores republicanos mais ideológicos, menos interessados nessa questão de eficiência governamental e mais interessados num projeto cultural. E acho que cada vez mais se confirma a nossa hipótese inicial ali. Ele é alguém que entende que precisa de capital cultural e não só capital financeiro. Que o capital financeiro comprou esse departamento para ele, mas que a manutenção, e não só a manutenção do departamento, como a manutenção da influência dele em relação ao Trump, vai depender de quão popular ele é em relação à base. Então, eu acho que o Elon Musk está jogando esse jogo todo dia. E talvez tenha surpreendido o Rubio e outros caras do Partido Republicano que poderiam imaginar que o Musk fosse alguém que se desinteressaria meio rápido, que estava investido por uma questão pontual, para parcerias comerciais em relação às empresas dele, a Starlink, a parceria dele com a NASA e tal. Mas, assim, não parece uma aliança tão pragmática como ele fez com o Obama, por exemplo. Inclusive, eu estava completamente errado, você estava completamente certo, porque você que levantou que ele possivelmente estaria arrumando para um que mais político e menos pragmático, de um bilionário, enfim, que tem seus interesses. E essa semana ele fez um tweet extremamente agressivo com o grande bilionário das Big Techs mexicanas, tal, que deu grande abertura de infraestrutura para Starlink na América Latina. E isso deu um prejuízo, assim, todo mundo quando fala dos prejuízos do Elon Musk, a galera que não gosta do Elon Musk joga lá pra cima, né? Mas essa de verdade ferrou um monte de investimento por uma questão ideológica mesmo ao cara. O que inicialmente eu achava que, ele é um bilionário, tem seus interesses comerciais acima de qualquer coisa. A questão na Ucrânia também, né? A questão na Ucrânia. Os satélites da Starlink, que ele forneceu no início da guerra contra a Ucrânia, ele removeu o apoio, né? Ele removeu o fornecimento de infraestrutura. Assim, de novo, ele tinha uma posição, e assim, ele se vendeu ali na posição de defesa de um território que estava sendo agredido, mas também era financeiramente interessante. Todo mundo sabe que países em guerra são propensos, são mais perdulários, por motivos óbvios. Então ele
deve ter se beneficiado de bons contratos assinados com o governo ucraniano para o fornecimento de infraestrutura em defesa, e agora ele vai perder esses contratos, porque os Estados Unidos parou de apoiar formalmente a Ucrânia na guerra, e a gente já comentou isso em outros programas, a mudança de tratamento de Washington em relação a Kiev. E ele se alinha a essa mudança. Ele nem tenta internamente combater, como ele anuncia no Twitter a mesma coisa, que agora ele é pró-paz, acho que ele tweetou uma coisa assim. Vocês falaram dos grandes prejuízos, né? Eu não lembro se foi essa semana ou a outra, mas colocaram em conjunto a declaração do Trump, ou dele, agora não vou lembrar, junto com o mercado, as ações despencando. E é isso, assim, bases que apoiaram. O Guilherme lembra bem da fala do professor Leonardo Trevisan, lá da PUC, naquela conversa sobre os Estados Unidos. Ele falou: o mercado está com o Trump. Esse pessoal não gosta de perder dinheiro. Está perdendo uma nota, né? Por declarações estapafúrdias do Musk, que não podemos dizer crise porque é o projeto deles, né? Mas que está escorregando, né? E assim, vocês falaram da atuação do Musk aí fora, a gente também tinha comentado em outros momentos, ele aparece no começo da AfD, por exemplo, né? E depois para apoiar a oposição no Canadá e tal. E é uma mudança substancial do que é a política externa americana, né? Porque a política externa americana no século XX, principalmente no pós-Segunda Guerra, é uma política de Estado, né? Independentemente de quem sentasse na cadeira da presidência da República, a política externa americana era razoavelmente estável, né? Se você fosse perguntar para um agente da CIA, ou se você afirmasse para um agente da CIA que democratas e republicanos são a mesma coisa do ponto de vista de política internacional, o cara ia falar: você tá falando óbvio. Porque era, assim, eles tinham algumas diferenças em relação a como e onde atuar, mas no geral eram diretrizes muito bem estabelecidas, né? E com o Trump é uma mudança muito brusca. A política externa americana passou a ser uma política de governo. E aí acho que explica um pouco a atuação do Musk em cenário internacional. O que for interessante para o Partido Republicano na figura do Trump vai ser incentivado do ponto de vista das relações diplomáticas. O que não for vai ser desincentivado independentemente da postura que o Departamento de Relações Internacionais dos Estados Unidos, a Secretaria de Relações Internacionais dos Estados Unidos, defendeu a vida inteira. Então, assim, eu acho que a gente tem essa transformação substancial, e aí entra de novo na questão do próprio Departamento de Eficiência, né? Me parece que o governo Trump vai substituir, e isso talvez seja constante, políticas e funcionários que eram ligados ao governo e ao Estado por pessoas fiéis ao Trump e ao projeto dele. Acho que me parece um norte para esse governo Trump. Ele parece alguém inclinado a alterar a fundamentação do Estado americano para se tornar mais próximo do que ele entende como o modelo ideal de Estado, que é uma coisa, para a política dos Estados Unidos, meio inédita, né? Os presidentes americanos tinham preferências, mas o Estado continuava tocando a maior parte dos projetos sem tantas alterações. Parece muito mais personalista do que a gente está acostumado, né? E tirar um general de altíssima patente, né? Que é um reflexo disso. E isso é um pouco reflexo dessa mudança de política de Estado para política de governo. E para política de partido, né? Porque é uma política que foi se germinando ali, foi se formando dentro do próprio Partido Republicano, com essa mudança da base que a gente já comentou em outros momentos, de uma base de um partido tradicional, que tinha ali suas disputas entre neo e paleoconservadores, para um partido trumpista. Né? O Partido Republicano é um partido trumpista, e agora é um partido que pauta um governo que tenta transformar um Estado. Acho que essa é a imagem do Trump nesses primeiros 2 meses, e o Musk é um dos caras que tem feito isso de maneira mais direta, quando ele tem demitido e encerrado programas que eram programas de Estado. Um ponto simbólico disso é essa subida de tom do Trump contra a OTAN. Exato. Ele querendo sair da OTAN é uma coisa que é crise com a Europa também. E é engraçado, eu estava conversando hoje com um amigo, esse mesmo amigo que falou do Musk, estava conversando exatamente sobre o que nós falamos aqui no programa, sobre política externa. E eu falei que eu gosto muito de ler sobre política externa norte-americana, e assusta que ninguém, se você voltar em 2015, 2014 e virar pro Perry Anderson, que escreveu um livro sobre política externa norte-americana, pro próprio Kissinger, você fala: em 2024 vai entrar um cara que vai querer sair da OTAN. Vai romper com a União Europeia. Tá louco. Quem é você falando um negócio? Você bebeu, né? É o pior escritor de literatura distópica possível. Né? Exato, exatamente. Muito fraco esse seu cenário aí. E aí é o que tá acontecendo, né? O cara querendo sair da OTAN. E o cara querendo sair da OTAN, e Washington e Moscou, pelo menos nos primeiros 2 meses, estão próximos, né? Pois é, parece filme do... Nem aquele... Como chamava o autor do... É o Tom Clancy. Nem Tom Clancy, o Tom Clancy fazia uma aliança bonitinha, assim, entre Rússia e Estados Unidos. Mas não é isso que a gente está falando. Exato, assim, exato.
E aí a gente entra na questão de talvez o Trump ser, de novo, alguém que pense o governo de maneira muito individual. E é como ele se forma como empresário, até a própria lógica das tarifas, ele me parece alguém que só entende uma vitória se tiver uma humilhação do outro lado. Não existe vitória, não existe win-win, existe vencedores e perdedores. Então, se o meu país está com a balança comercial deficitária, eu estou perdendo, e ele está ganhando. Não que isso vá trazer um benefício mútuo do ponto de vista da economia como um todo. Não, eu enxergo política como um exercício constante de vitória e derrota e eu preciso ter mais vitórias. E talvez o Musk tenha percebido isso, que ele, até por isso esse realinhamento mais brusco em algumas posições dele, do tipo, o que mantém o meu prestígio com o governo é eu estar bem com o Trump. Se eu estiver bem com o Trump, eu estou bem no governo, porque o Trump quer transformar o governo em sinônimo de Trump. Né?